Pessoal, nós vamos falar hoje sobre simetria ou oposição. Na realidade, vamos voltar a falar sobre esse assunto porque nós precisamos de abordar alguns temas que não foram abordados na aula anterior. Na realidade, não foram abordados porque naquela aula eu precisava que vocês soubessem daquilo que foi passado. Hoje nós precisamos de dar uma abordagem diferente para que vocês entendam por completo a reta numérica em relação aos números inteiros. Lembrando que números inteiros são aqueles números positivos e números negativos. Aqui, ó, pessoal, eu trouxe para vocês duas retas, uma reta na horizontal e uma reta na vertical. Essa reta numérica na vertical, que é a nossa nova informação, tudo o que tudo que atribuímos à reta horizontal, nós também vamos atribuir à reta vertical. Não tem nenhuma diferença. A única diferença é simplesmente o sentido das duas retas. Uma fica na horizontal e outra na vertical. Aqui, ó, eu estou colocando para vocês a setinha que indica a infinitude da reta. Significa que ela é infinita tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para cima, quanto para baixo, tá? O que a gente vai precisar de identificar aqui na nossa reta? Quando nós falarmos de direita e esquerda, nós estaremos falando da nossa reta na vertical, desculpa, na horizontal. E quando estivermos falando de norte e sul, ou cima, parte de cima e parte de baixo, nós estaremos falando da nossa reta vertical. Isso é muito importante para quando a gente for ver o plano cartesiano. Aquela matéria que vocês já viram lá no sexto ano, para identificar os pares ordenados. Enfim, aqui agora nós não vamos nos ater ao plano cartesiano em si. Simplesmente eu quero que vocês conheçam a reta numérica, tanto na horizontal quanto na vertical. Para a minha direita aqui, ó, eu tenho os números positivos, para a minha esquerda eu tenho os meus números negativos. Para o meu norte, ou para a parte de cima, eu tenho os meus números positivos na reta vertical e ao sul, para baixo, eu tenho os meus números negativos, correto? Lembrando a vocês que os números negativos, eles continuam infinitamente, tanto para a esquerda, ó, estou colocando aqui as reticências, que equivalem à nossa infinitude também, quanto para o sul. Da mesma forma, os positivos, eles são infinitos para a direita e são infinitos para o norte, correto? Quando a gente analisa essas duas retas, a gente verifica que elas têm uma origem comum, é o zero, né? Vocês estão vendo aqui no meio que as duas retas têm uma origem comum, que é exatamente o zero. E é ele quem determina a simetria ou oposição desses números. Como eu disse para vocês na aula anterior, simetria ou oposição nada mais é que a equidistância entre dois números. Professor, o que é equidistância? Equidistância significa mesma distância, certo? Então, olha só, quando eu digo equidistante, eu estou dizendo que dois números têm a mesma distância da origem. Olha só, eu tenho aqui o número 1 e aqui eu tenho o número menos 1. Quando eu saio da origem e venho para o 1, eu estou andando uma unidade, um espaço. Quando eu saio da minha origem e venho para o menos 1, eu também estou andando uma unidade, estou andando um espaço. Essa distância, essa mesma distância da origem, tanto um espaço quanto para o 1, tanto um espaço quanto para o menos 1, me diz que essa distância é igual. E aí eu digo que eles são equivalentes. Essa equivalência que me dá a simetria ou oposição. Significa dizer que se eu tiver dois números opostos,
Opostos como, professor? Opostos pelo sinal, um de positivo e o outro de negativo. Todas as vezes que eu tiver dois números com sinais diferentes, que eles têm o mesmo valor absoluto, mas que tenha sinais diferentes. Por exemplo, o 5. O 5 é 5, tanto desse lado quanto desse outro. Não estamos falando de sinal agora, tá? Estamos falando de valor absoluto, o nosso VA, tá bom? Todas as vezes que nós falarmos de valor absoluto, nós estaremos falando de VA, correto? Isso aqui era para ser um ponto, pessoal, mas continua sendo um pontinho lá. O VA, o nosso VA é o nosso valor absoluto. Então, aqui é um 5 e aqui é um 5. Se eu acrescento o sinal, um de positivo e o outro de negativo, eu tenho números simétricos ou opostos. Por quê? Porque tanto mais 5 quanto menos 5, quando eu for medir a distância deles até a minha origem, que é o zero, eu vou ter a mesma distância. Eles serão equidistantes, tá? Então, dica, para que você encontre um número simétrico ou oposto, basta que os números tenham o mesmo valor absoluto, o mesmo VAR, e sejam de sinais contrários, um positivo e o outro negativo. Toda vez que isso acontecer, eles vão ser simétricos ou opostos. Diferente, por exemplo, disso aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, o menos 3 e o mais 2. Eles têm valores absolutos iguais? Eles têm o VA, o mesmo valor absoluto? Não, não tem, porque um é 2 e o outro é 3. Se eles não têm o mesmo valor absoluto, eu nem vou olhar para o sinal, porque eles não vão ser simétricos, eles não vão ser opostos. A distância de um e de outro para a origem vão ser diferente, vai ser diferente. Então, eu não vou mexer com análise de simetria e oposição. Eu só vou falar de simetria e oposição quando eu tiver números que tenham o mesmo valor absoluto. E aí eu verifico se eles têm sinais opostos. E se eles tiverem sinais opostos, eu tenho certeza de que eles são equidistantes da origem, eles têm a mesma distância da origem, e aí eles vão ser opostos ou simétricos, ok? Eu trouxe aqui para vocês, separadinho, para vocês não se esquecerem, correto? Aqui eu tenho a minha reta numérica na horizontal e tenho a minha reta numérica na vertical. Aqui os números positivos, eles são infinitos para a direita e os números negativos infinitos para a esquerda. Aqui na minha reta vertical, eles são infinitos positivamente para o norte e são infinitos negativamente para o sul. O que eu preciso que vocês lembrem e não se esqueçam? De que quando eu falo de números naturais, quando eu falo de números positivos, porque os números naturais são os números positivos inteiros, inteiros no sentido de não ter vírgula, para que eu faça a comparação entre eles, eu tenho que saber o quê? Quem tem maior valor absoluto, ou qual é o módulo daquele número. Valor absoluto e módulo, vocês devem lembrar que é a mesma coisa. Valor absoluto, que é o nosso VA, tá bom? Vai ser aquele número sem sinal, correto? Então, estou colocando aqui ó, um VA, para vocês poderem identificar que quando falarmos de VA, estaremos falando de valor absoluto, tá bom? Quando a gente fala de números positivos, tanto para a direita quanto para o norte, nós olharemos sempre o valor absoluto dele. Se ele for de maior valor absoluto, ele é o número de maior valor em comparação com o outro número positivo. Se eu, por exemplo, estiver falando de números inteiros negativos, a nossa dinâmica, a nossa lógica muda, tá bom? Vamos lá então, só para a gente poder finalizar esse aqui. Se eu tenho um número positivo e um número positivo, o meu maior número entre esses números positivos vai ser aquele de maior VAR. Ó, vou deixar a setinha aqui, ó, a setinha para cima, para vocês identificarem que ele é maior. O maior VAR, maior valor absoluto, tá bom? Todas as vezes que eu falar
que eu comparar números positivos com números positivos, o meu maior número vai ser o que tem maior VA, o que tem maior valor absoluto. Diferentemente dos meus números inteiros negativos. Quando eu estiver comparando números inteiros negativos, a lógica eu já disse para vocês que é diferente, porque o número negativo, quanto maior ele for, menor ele é. Então, quanto maior o valor absoluto dele, menor ele vai ser, certo? Então, olha só, qual é a análise que eu faço, que a gente tem que fazer aqui dos nossos números inteiros negativos? Quanto menor, estou colocando a setinha para baixo, tá bom? Quanto menor o meu VA, quanto menor o meu VA, que é o meu valor absoluto, maior o número vai ser. Então, quando falarmos de números negativos, quanto menor for o meu VA, menor for o meu valor absoluto, maior o meu número vai ser. É exatamente a comparação que a gente já fez diversas vezes, mas a gente vai fazer mais uma vez aqui. Eu tenho o número 4 e tenho o número menos 4 e o número menos 3. Todos os dois números são negativos. O que eu vou fazer para comparar um com o outro? Vou esquecer os meus sinais. Vamos esquecer esses sinais aqui, ó, do menos 3 e do menos 4. Eu vou olhar só para o número, para o meu VA, para o meu valor absoluto. Quem é maior, o 4 ou o 3 em valor absoluto, em VA? O 4. O 4 é o meu maior VA, é o meu maior valor absoluto. Como a gente já explicou para vocês, quando estivermos comparando números negativos, quem tem menor VA é que é o maior número. Ó. Então, olha só, o meu menor VAR aqui é quem? O menos 3. É o 3, né, na realidade. Quando a gente fala de VAR, a gente não fala de sinal. O meu maior valor, o meu menor valor absoluto é o meu 3. Esse 3 aqui, por ser o menor valor absoluto, vai ser o meu maior número. O menos 3 é maior do que o menos 4. E aí, ó, como a gente falou lá na aula de símbolos matemáticos, quando a gente faz a leitura, a comparação de maior e menor, a gente faz sempre da esquerda para a direita. Então, a minha leitura vai ser menos 4 é menor que menos 3. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e um grande abraço.